dá. Dá para começar em setembro, dá. Mas a gente não está vendo uma agitação, aquela agitação pré-tempestade. Desde que foi lançado o Ciência Sem Fronteiras, acho que é a primeira vez que não tem nenhum edital importante aberto, estão todos os editais fechados. Então a gente precisa ficar um pouco esperto e se alguém tem assim, plano de viajar no segundo semestre de 2014 pelo Ciência Sem Fronteiras, precisa ficar atento porque não tem edital aberto agora. E maio seria meio a data crucial. Se abrir agora, tudo bem, dá tempo. Mas se maio for rolando e nada ocorrer, é porque os editais vão ficar um pouco para frente. Porque Ciência Sem Fronteira mostra coisas, né, falando do aluno USP, né? A USP é, de longe, a universidade que mais envia alunos pelo Ciência Sem Fronteiras no Brasil. Quase o dobro da segunda colocada, que é o FMG. Nós não somos tão maiores assim do que os outros. A relação não é de tamanho. Não se mantém proporcionalidade. A USP é mais presente no Ciência Sem Fronteiras do que as outras. Vocês imaginam por quê? Porque os nossos alunos são melhores. Porque os nossos alunos chegam aqui com uma consciência de que eles querem estudar, de que eles querem fazer intercâmbio, que eles já estão estudando línguas desde não sei quando, antes de entrar na faculdade. Quando entram e decidem, legal, estou fazendo intercâmbio, eu preciso aprender inglês. O cara corre atrás e consegue uma pontuação alta em TOEFL, em IELTS, ou se ele quer ir para a França nos exames da aliança, mais rapidamente, quando não previamente. Então, o aluno USP tem um perfil que faz com que ele seja mais presente no Ciência Sem Fronteiras do que o das outras universidades. Para vocês se candidatarem aos processos seletivos nossos da agência, quando é convênio USP, só precisa se candidatar no site do Mundus. Quando é Santander ou Ciência Sem Fronteiras, você tem que se candidatar no Mundus e no site do programa. Não dá para se candidatar num só, porque senão o outro lado não sabe que você está participando. No começo do Ciência Sem Fronteiras, como é um programa muito novo e muito importante, a gente não quis ser rígido demais. A gente foi bastante complacente entre quem fez candidatura num só. Mas já está rodando que agora você tem que fazer nos outros. Se fizer num só, a candidatura não é homologada. Ela tem que aparecer nos outros. E tem uma razão muito forte para isso. Porque a USP é a USP. A USP é grande. Aí já teve vezes do Fernando ter mais de 100 dossiês do Ciência Sem Fronteiras para analisar em 2 dias. Chegou a quanto? Mais? Chegou a 300 em uma semana. Bom, tranquilo para ele, né? Reunir todos os coordenadores de curso e em uma semana analisar 300 dossiês. Com critério. Porque não é aquela festa que, como eu comentei antes, é uma das únicas universidades que filtra. Então a gente precisa que vocês se candidatem no Mundus para que a unidade receba a informação com antecedência e à medida que vai se inscrevendo, já vai chegando na unidade o dossiê e as unidades vão antecipando as análises. Como é que nós estamos então funcionando agora nos nossos editais lá na agência? Tem uma fase que chama validação de candidatura. Você se inscreve, os nossos convidados se inscrevem só no Mundus. Você precisa ter um plano de estudos, precisa ter um passaporte, precisa ter uma carta de recomendação. O professor está aqui, vê como a gente força vocês a se conectarem com os professores da unidade. Tem que ter plano de estudos, tem que ter carta de recomendação. E como eu expliquei antes, como não dá mais para a gente fazer seleção, entrevistando os alunos, porque o número cresceu muito, então nós estamos exigindo o certificado de proficiência, o equivalente a um B2 do critério europeu. Daí, a gente pede um deferimento da unidade.
se os documentos estão ok, isso é novo. Tá? Certificado de proficiência é novo. Antes a gente fazia entrevista lá na agência, lá na reitoria. O deferimento da unidade é novo também. Nós estamos agora pedindo que as unidades deem um ok, participem junto com a gente. E a classificação final é feita pela média normalizada. Eu queria fazer comentários sobre a média normalizada. Primeiro, é a média normalizada que está no Júpiter. Essa média a gente já fez um estudo, já propôs uma mudança, a mudança já está na fila do Departamento de Informática para implantar. Nós vamos passar a usar uma média normalizada mesmo, porque a média normalizada do Júpiter, ela tem um pequeno desvio. Ela foi criada para servir de classificar alunos no acesso a disciplinas. Quando tem uma vaga na disciplina e 2 alunos querendo a mesma vaga, ela privilegia a média do aluno, mas também ela dá preferência para o aluno que está mais perto da formatura, que era uma política da Pró-Reitoria de Graduação. Nós entendemos, depois de conversar com pessoas, o Fernando ajudou muito nisso, que esse viés de privilegiar quem está perto do fim não tem nada a ver com a ideia de intercâmbio. Se pensa na poli, um aluno de segundo, terceiro ou quarto, tanto faz para mim. O importante é que ele tenha boas notas, bom plano de trabalho, não quero privilegiar o final do curso. E aí nós estamos mudando essa média normalizada, mas ainda não foi implantada. Está a média normalizada do Júpiter ainda. E vocês sabem por que pegar a média normalizada, né? Eu sou a vida inteira dando aula de cálculo, principalmente 3 e 4 aqui na Poli. Fala sério, né? Não dá para comparar a média da Poli com média, melhor não falar, né? Com média de outras unidades. Aqui vocês, só que é um destruidor de ecos, né? Cálculo numérico, fala sério. Cálculo 3 e 4. Quem consegue média 8.9 em cálculo 3 e 4, né? Tem gente que consegue? Então, a média normalizada, ao normalizar, ela justamente joga todas as médias para o mesmo patamar. Então tem aluno que fica bravo, né? Não entendo, eu entendo que ele não entenda. Se ele não for da área de exatas, ele não entende mesmo, né? Eu só tenho notas entre 8,5 e 10. E a minha média normalizada é 7. Porque naquele curso todo mundo tem nota entre 8,5 e 10. Então aquela média não representa. Então isso não cria prejuízo para os alunos desses cursos malvados como a Poli, em que os professores são muito feios e dão provas difíceis e dão errado nos exercícios e deixam o aluno de recuperação. Bom, é isso, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta agora, se vocês querem que a Marlene fale um pouquinho a Marlene tem coisas boas para falar do Ciência Sem Fronteiras, porque eu combinei com ela que uma parte do Ciência Sem Fronteira é feito aqui, mas tem algumas coisas que precisam ser feitas depois. Eu falei da distinção entre vaga e bolsa, eu não falei de bolsa. Bolsa, nesse instante, eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu não posso falar de coisas que eu acho que vão acontecer. Eu até falei, eu acho que as bolsas do Ciências Sem Fronteiras vão aparecer com um certo retardo. USP tem bolsa, eu já escrevi as nossas vagas, e bolsa. A USP tem bolsa média. A USP está passando por um problema de reestruturação financeira. E o Bolsa Médico não foi editado ainda para 2014. Eu posso dizer para vocês que eu recebo consultas da reitoria, porque como eu tenho os dados, né, da mobilidade, eu recebo consultas toda semana, um relatório diferente do da semana anterior. E relatórios assim: Bolsa Mérito, qual a relação unidade USP país de destino? Bolsa Mérito, qual isso, qual aquilo?
por área, por curso, por ano do aluno, quantas bolsas foram oferecidas, quantas foram implementadas. Toda semana a reitoria me pergunta alguma coisa sobre o programa Bolsa Médica. E ele não foi editado para 2014. Eu sei que ele está sendo estudado. Com o tamanho dos cortes que nós tivemos, eu não sei o tamanho que vai ficar o Bolsa Médica, não sei quando ele será lançado e a partir de quando que vocês podem contar com essas bolsas. Então nós estamos num ano muito ruim, porque pode acontecer o pior. Qual que é o pior cenário? O pior cenário seria tanto o Bolsa Médica quanto Ciências Sem Fronteiras terem um cronograma tardio que inviabilize bolsas no segundo semestre de 2014. Isso não é impossível de acontecer. Ninguém me disse que vai acontecer, eu não tenho os calendários na mão, eu só estou olhando, abril acabar, as pessoas aqui internamente continuam me fazendo perguntas sobre o Bolsa Médica dos anos anteriores, o programa não sai publicado, o Ciências Sem Fronteiras não publica nada, e o abril está acabando. Semana que vem acabou o mês de abril. E eu falo, bom, cadê o programa de bolsas? Cadê os programas de bolsa? Não estou vendo. Então, o pior cenário seria nós termos durante o segundo semestre de 2014 os processos seletivos, mas não há tempo de serem implementados em 2014. Esse é o pior cenário. O melhor cenário seria o que estava até agora, né? Que nós tínhamos uma oferta de bolsas muito grande e que estava muito legal. O que eu já soube é que o Bolsa Médico vai passar para a agência de cooperação, porque ele não era gerenciado por nós, ele era gerenciado por uma comissão diretamente na reitoria. Então, toda vez que o Fernando Fonseca queria xingar alguém do Bolsa Médico, ele ligava para mim, porque ele sabia que eu não tinha nada a ver com isso e ele me xingava. Mas ele sabia que eu não tinha nada a ver com isso. Com que regras, com coisa nenhuma. E tem muito boato, mas boato é boato, né? Você sabe, ano de eleição, essas coisas, de que o Ciências Sem Fronteiras passará por muitas alterações. Que a partir de 2015 vai ficar diferente. Uma das coisas que se falam é que vai ter uma ênfase mais profissionalizante. Eles vão pôr toda a carga na profissionalização. Não sei exatamente o que isso significa. Pode significar mestrados profissionalizantes no exterior, pode significar foco nos cursos mais tecnológicos, mas a gente não sabe porque ele não existe. Né? Quando não existe, a gente só acha. Bom, conclusão. Quem tem bike, começa a vir de bike aqui para a USP, para economizar a passagem do ônibus. Em vez de 5 latinhas de cerveja no final de semana, passa para 3. Cinema a cada 15 dias e vamos economizando, gente. Realmente não dá para saber essa questão de bolsa. Bom, eu vou dar uma passadinha bem rápido do procedimento do Ciências Sem Fronteiras, tá? Depois eu deixo contato para detalhes, dúvidas mais cabeludas, tá? Bom, o Ciências Sem Fronteiras está pronto. Ciências Sem Fronteiras, então, é um programa do governo brasileiro, não é gerenciado pela USP. A USP não determina quais universidades participam, quantas vagas, como é feita a seleção e tudo mais. Essa é a cara do site do Ciências Sem Fronteiras. Tudo está nele. Vocês têm a parte de inscrições e resultados, onde tem as instruções, e ali vocês têm todos os editais, todos os detalhes de como funciona o programa, inclusive a menção do Enem, que essa é uma... esse ano me chamou a atenção, eu recebi uns 2 ou 3 e-mails de alunos falando: eu ouvi uma história que quem não tiver Enem não vai poder participar, é verdade, não é? Porque meu amigo 2 anos atrás não tinha e foi. Gente, desde setembro do ano passado mudou. Os editais que aconteceram em junho já tiveram um bloqueio por parte do governo para quem não tinha o Enem 600. A USP brigou
tentou, teve até uma reunião com alguns coordenadores da região sudeste aqui, junto com Ciências Sem Fronteiras. A gente explicou que algumas universidades, como a USP, Unesp e particulares, não se utilizam do Enem. Então, que não era justo cobrar um exame que a gente não utiliza. Porém, eles foram irredutíveis, sem o Enem, não adianta nem se candidatar. Qual que é a nossa política? Nós não vamos negar ninguém que se candidata, que tenha condições de passar num processo seletivo só porque não tem o Enem. Nós aprovamos, porém, quem barra é o governo. Bom, o edital, isso a gente também pede muito, leiam atentamente. É um documento chato, tem 7 páginas, um monte de termos que a gente lê, às vezes nem entendem, mas lá tem todas as informações necessárias. Então, essa é a cara. E não difere muito dos nossos, tá? Regularmente matriculado aqui na USP. Ter nacionalidade brasileira, estrangeiro ou intercambista que esteja na USP, não pode se candidatar. Tem integralizado no mínimo 20% e no máximo 90%. Essa é a regra do CNPq da CAPES, do Ciências Sem Fronteiras. Porém, a unidade pode determinar um valor diferenciado desse. Tem unidades que permitem, nos editais falam, integralizado 20% no momento da viagem. Nós, USP, entendemos que 20% no momento da viagem quer dizer que o aluno ainda está no primeiro ano. Primeiro ano, vocês sabem como que é. Saíram do ensino médio, estão se adaptando, tem as aulas de cálculo, nem sempre passam, tudo. Não dá para garantir que essa regra vai ser cumprida. Pode haver repetência, pode haver uma ADP, pode haver várias coisas. O aluno pode sofrer um acidente, ficar alguns dias afastado e não concluir o semestre. Então, normalmente, pede-se que mínimo 20%. Tem alguns editais, como a Suécia, que pede 60% dos créditos concluídos. Então, tem gente que fala, poxa, eu tenho 30% e não fui escolhido, por quê? O edital da Suécia não permite. Tá? Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico, segundo critérios da instituição de ensino superior. Ou seja, a unidade vai estabelecer os critérios de excelência e são eles, unidades, que vão dizer se vocês estão aptos ou não, se vocês podem ou não, se estão deferidos, usando o termo nosso da USP. E apresentar o teste de proficiência. Aqui o exemplo está TOEFL, mas é muito importante ver. A gente tem notícias que provavelmente as universidades do Reino Unido não vão mais aceitar o TOEFL, e sim somente o IELTS. Então tem que se prestar muito atenção, porque Estados Unidos vai pedir TOEFL, Reino Unido vai pedir IELTS, Austrália pode pedir Cambridge. São 3 testes diferentes. Então, muito foco nisso e atenção. Pontuação abaixo, normalmente é excluído pelo Ciências Sem Fronteiras. Bom, isso aqui é mais uma passada de olhos, porque aqui na Poli não há problema. O único problema é realmente com a questão da indústria criativa, que são áreas de humanas ou próximo a humanas que usam tecnologia. Então, design, como na FAO, ou têxtil, que entra um pouco de engenharia, são considerados indústria criativa. Mas aqui a Poli está dentro de tudo, não tem problema nenhum. Bom, poderá haver restrições para biologia, ciências biomédicas e saúde. Isso é só a título de curiosidade para vocês, tá, gente? As restrições das áreas criativas que eu já falei, e caberá à CAPES e ao CNPq definirem a pertinência das candidaturas. Não adianta vocês falarem, gente, mas meu curso é perfeito. Se eles falam, não está dentro do nosso critério, não tem jeito.
Tá? A gente tem um curso na IASH de gestão ambiental que está totalmente dentro desses critérios. Porém, o fato do curso se chamar gestão indica humanidades. E aí está fora. E aí eles falam não e não. Bom, os critérios de obrigatoriedade aqui na USP é inscrição no Sistema Mundus. O professor Cláudio já falou isso. Tá? O que a gente aconselha por causa desse segundo critério, a obrigatoriedade da inserção do número da inscrição? Inscrevam-se primeiro no Ciências Sem Fronteiras, completem toda a inscrição, enviem. Eles mandam para vocês um protocolo, ou seja, protocolo é um documento que diz: olha, nós recebemos sua candidatura, tá? Na USP, muita gente aqui nos departamentos, nas seções administrativas usam isso. Protocolo é só um documento que diz: o papel que você me deu, o documento que você me passou, foi recebido, ponto. Significa que você está inscrito? Não. Esse documento, né, por exemplo, uma carta, sai da reitoria e vem para a Poli. Eu tenho um protocolo que o professor Fernando recebeu o documento. Mas o professor Fernando deu para a pessoa de destino final, que era o diretor da Poli? Não. Perdeu-se o documento no meio do caminho. Tá? Não foi culpa sua. A moça da limpeza que passou derrubou o documento e fez perder. Quer dizer, o protocolo indica a entrega. A inscrição efetiva é dada por dois caminhos. Se o edital for coordenado pela CAPES, a própria CAPES vai mandar um e-mail onde vai dizer, vai estar escrito: você foi inscrito pelo número de processo tal. Normalmente é um número de 6 dígitos. Se for do CNPq, vocês vão ter que entrar no site do CNPq, da Fundação Carlos Chagas, no e-fomentos, e procurar o número da inscrição. Também são 6 dígitos, /2014, traço alguma coisa. O ano passado a gente teve muito problema, porque o espaço era para 6 números, o protocolo tinha 20. Na hora de se inscrever, colocavam só os 6 primeiros números, ou pegavam o número USP e cortavam um. Gente, eu não quero 6 números aleatórios. Esses números da inscrição, o que vai acontecer? Se houver qualquer problema na hora que a gente solta as listas de, olha, os homologados ou indeferidos pela USP são esses, aconteceu já de aluno falar: peraí, eu me inscrevi, por que vocês me indeferiram? E a inscrição do cara não ter sido analisada pelo Ciências Sem Fronteira. Se eu tenho o número da inscrição, eu consigo ligar para Brasília e falar: olha, o que aconteceu na inscrição que vocês não colocaram para a gente homologar ou não? Tá? Então eu consigo rastrear vocês. Se vocês me colocam um número que parece bonito, não adianta. Então, por isso que primeiro se inscreva no Ciências Sem Fronteiras. Aguarde um dia, 2, para ter o número correto da inscrição e aí se inscrever no Mundus. Tá? Isso significa o quê? Que vocês não vão poder mais se inscrever no último dia de inscrição do Ciências Sem Fronteiras. Vocês vão ter que se inscrever pelo menos 2 dias antes. O Mundus fecha um dia depois do Ciências Sem Fronteiras. Então, vocês têm um prazo para acessar o Mundus. Tá? E, como eu disse, critérios das unidades que vão dizer se vocês são deferidos ou não. Uma coisa importante, na hora que vocês vão se inscrever no Sistema Mundus, muita gente manda mensagem para a gente dizendo: não estou conseguindo me logar. Coloco o meu número USP, a minha senha única, e diz que eu não tenho acesso. Por quê? Porque vocês estão acessando uma área restrita. O acesso de inscrição no Sistema Mundus sempre é feito pela área pública. Tá? Diferente do Júpiter, que vocês estão acostumados a ir na parte de baixo, é na parte de cima, editais, e lá vai estar. Os documentos para fornecer, a gente tem alguns critérios. E o que acontece? Nós temos que verificar os documentos que vocês fornecem antes de mandar para o CNPq e para cá. Porque esses documentos ganham pontos.
tá? Aumenta a pontuação e aumenta a chance no Ciências Sem Fronteiras. Então, no caso de comprovantes de iniciação científica, o que é aceito? Contratos assinados. Não adianta me mandar um contrato em branco com seu nome, não tem nenhuma assinatura, porque isso, quem garante que o contrato foi estabelecido, que vocês fizeram a iniciação científica? Declarações emitidas pela unidade laboratório, desde que tenha sido feito no papel timbrado, tem o carimbo do professor ou da unidade e uma assinatura. Eu preciso de um documento real, que possa ser comprovado. Carta de professor dizendo, olha, ele foi meu aluno e assina. Sem um carimbo, sem nada, não dá. Eu não conheço a assinatura de todos os professores da Poli. Quem me dera conhecer todos os da USP, né? Porque isso não é só a Poli que acontece com todo mundo. Então, declarações simples, sem um timbre, né? O papel timbrado, ou carimbos, nem cópias de contratos, sem assinaturas ou cópias da página da web. Tem gente que me pega o Marte, onde tem o valor da bolsa, e faz um print screen. Beleza, um print screen do Marte, mas não tem o nome do aluno, não tem o que é, só tem lá. Mês tal recebeu tal valor. Quem recebeu? O quê? Então, tenham cuidado com esses documentos. Eu preciso de documentos em que a gente possa verificar a fonte. E eu não falo por mim, USP, mas pelo Ciências Sem Fronteiras. Outra coisa, os comprovantes de prêmios. Também, eu vou começar falando pelos não aceitos, que a gente recebe muito. Atestado de participação. Todo mundo participa do Baja, todo mundo participa daquela, esqueci o nome, aquela do Robocon. Todo mundo participa de um monte de programas que tem aqui na Poli. Mas certificado de participação não é prêmio. Prêmio é primeiro, segundo, terceiro lugar. Às vezes pode ter um quarto e quinto. Tá? Isso é prêmio. Menção honrosa, gente, não dá. Eu lembro que eu fiquei super orgulhosa quando no primeiro ano primário eu ganhei menção honrosa de poesia. Eu e mais 300 crianças. Então, isso não é prêmio, não conta como prêmio. Me dá dor no coração ver, às vezes vocês inserem um documento em PDF, 15 documentos. Aí você vai olhar, todos são menção honrosa. E eu não posso considerar isso como um prêmio, tá? Então, tem que ser prêmio, medalha, tá? Também não serve print screen de uma página qualquer da web, um copia e cola dizendo fulano de tal ganhou um prêmio, tá? Se é para pôr a página, vocês não têm o certificado, indica o link da página com print screen, que a gente possa acessar e olhar, realmente não é um fake, é uma página real. Tá? Então, tem que constar a data desses certificados, tem que ter o tipo da competição, a classificação e o órgão responsável. Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, isso serve. Tá? Aqui é uma outra cara do Ciências Sem Fronteiras, quando vocês acessam os resultados. Tá? Dentro dos resultados, vocês conseguem ver, depois de selecionados e homologados, qual o resultado parcial. Volto a dizer, a unidade defere, indefere, a reitoria homologa ou indefere os alunos, o Ciências Sem Fronteiras seleciona. Estar homologado pela USP não quer dizer que vocês vão para o intercâmbio, vocês passaram por uma fase. E outra coisa, dentro das obrigações dos alunos, eu não coloquei aqui, mas eu acho que é a mais importante. A partir do momento que vocês estão participando de um processo seletivo, fiquem ligados com as datas, com as informações. Tem alunos que não foram homologados por nós e que depois de 3 meses vieram discutir por que eles não foram homologados, quando não há mais nenhuma opção de recurso, nem com a USP, nem com Ciências Sem Fronteiras. Então, fiquem atentos com as publicações.
Assim que vocês forem selecionados pelo Ciências Sem Fronteiras, ou seja, receberem o termo de compromisso, tiverem todas as informações, comunique a CRN do aceite. Eles têm que cuidar da vida acadêmica de vocês. Vocês vão ter que realizar um plano de estudos com a unidade, então procurem, seja o professor Fernando, seja o coordenador do seu curso, bolem um plano de estudo coerente com aquela universidade que vocês já sabem para onde vocês vão, para que as disciplinas no Ciências Sem Fronteiras todas são incluídas no histórico de vocês, no Júpiter. Mas, se vocês fazem essa análise, esse plano de estudo com o coordenador de curso, vocês podem conseguir até que haja uma equivalência de uma disciplina. Aquela disciplina que vocês vão fazer lá na frente, matarem agora, tá? Então, sempre entre em contato com o professor. Se o processo seletivo for da CAPES, vocês vão receber um termo de compromisso que vai ter que ser assinado pelo coordenador da agência USP de Cooperação Internacional. Tá? Então, recebeu o termo, manda um e-mail, né, ou vai até a agência ali nas colmeias, entrega. A gente não pode garantir a assinatura na hora, depende, seja do professor Cláudio ou de outros professores que têm autorização para assinar esse termo, estarem presentes. Então, normalmente o que a gente faz, deixa num dia, no máximo um dia, 2, a gente devolve esse documento para vocês. E vocês têm que providenciar visto, passagem, seguro e etc. Tá? Então, qualquer problema pertinente ao Ciências Sem Fronteiras, não só antes de ir, mas durante o intercâmbio, entrem sempre em contato conosco aqui, csf@usp.br. Esse endereço aqui é nosso, da reitoria, para tentar ajudar vocês lá fora. Tá? Se a gente não dá para responder na hora, entre em contato com a sua gerente e fala, olha, estou com um pepinaço aqui para resolver. Né, como os casos que o professor falou, não gosto, a universidade aqui é muito ruim. Não deixem a coisa, o problema explodir. Avisem antes, tá? Ou se não, no caso do edital, dúvidas com relação ao edital, não fale conosco do Sistema Mundos, tá bom? Obrigada. Agora a gente vai abrir para as dúvidas, por favor. Eu vou ter a mão que tiver alguma e eu entrego o microfone. Oi. É sobre o Ciências Sem Fronteiras, é uma pergunta que sempre tenho, eu queria saber se você sabe. Eu acabei de ver aqui no site, fala que a nota do Enem é 600. Só que o Enem não tem uma nota só, ele te dá uma nota. É a média. É a média. As 3 notas, soma, divide por 3. Deu 600, você está dentro. Então, só que você tem que olhar, tem um mínimo de cada nota. Não adianta você ter 600 numa, ou melhor, 500 numa, 0 e 0, somar as 3 não vai dar os 600. Você tem que ter um mínimo, agora eu não sei de cabeça, mas vamos supor, 175 de mínimo em cada um e as outras compensando, tá? Mas é a somatória. Tá, obrigada. Professor, sobre a Bolsa USP. Vamos supor que eu vou viajar agora no segundo semestre e saiu o edital, mas não há tempo de quem está indo viajar. Só que na entrevista me falaram que é só para 6 meses. Então, por exemplo, eu poderia participar do edital e ganhar a bolsa só para os últimos 6 meses lá fora. Eu já entendi. Você participa do edital agora, fica 1 ano fora e ganha a bolsa nos últimos 6 meses? Isso. Mas aí você me perguntando desse jeito, neste momento, eu não vejo nenhum obstáculo. Mas eu não tenho as regras nas mãos ainda, o edital não foi feito, não sei se não poderia te garantir. O que eu posso dizer é que se me perguntarem se eu acho isso correto, eu acho que sim. Eu não vejo por que isso não poderia ser feito. Não precisa estar presente. Não, eu não vejo por que não, mas como eu não tenho edital feito, não posso te garantir.
eu pessoalmente apoiaria. Uma dúvida sobre o Enem. No caso do Ciências Sem Fronteiras, considera qual Enem? O do ano que eu estou prestando, do Ciências Sem Fronteiras? Algum Enem. Você tem que ter 600 em algum Enem a partir de 2009. Pode ser 2010, 2011, ou até pode fazer um Enem agora. Ainda está podendo. Obrigado. Oi, na verdade são duas dúvidas. Eu fui atrás da Secretaria de Intercâmbio aqui da Poli e eles não souberam me falar quais são as regras da unidade. Vocês não sabem falar quais são as novas, porque eles falaram que a Poli teria novas regras. Aí tem que perguntar para os professores. Não, eu não sei quais são as novas regras da Poli, mas eu sei quem sabe. Eu mandei e-mail, mas não me responderam. Não sei. Como é que eu sei que as regras da Poli serão atendidas? Porque eu vou perguntar para a Poli se aquela candidatura está dentro da regra. E outra coisa, normalmente quanto tempo eles dão para você apresentar um certificado de proficiência após a abertura do edital do Ciências Sem Fronteiras? Normalmente. Nos editais está especificado, tá? O prazo máximo. O que a gente fala sempre, não deixe o edital aparecer para fazer o exame. Porque o que acontece? Demora em torno de 15 dias você já tem um resultado virtual e 30 você tem um resultado definitivo. Então, ele dá ainda alguns dias para você apresentar. Normalmente tem um endereço, tem um link para você enviar, mas aí isso depende de edital para edital. Tem que ver ali nas datas. Sobre os exames de proficiência, você falou que algumas faculdades estão pedindo ou vão pedir algum exame específico. Do TOEFL, IELTS, mais especificamente o de Cambridge, você saberia me dizer qual é a relação entre eles, de nível de um para o outro? De cabeça não. Existe uma relação de nível, né? O TOEFL tem uma certa numeração, a IELTS, enquanto o TOEFL vai até TOEFL 300, 500, não sei o que, o IELTS é até acho que 10. Existe uma relação, tá? Eu não sei se você colocar no Google, você não consegue achar isso, tá? Tem mais uma parte também. Quão rígido é isso? Tipo, ele falar assim, a gente precisa de um aluno com nível TOEFL tal. E eu falo, olha, nível TOEFL eu não tenho, mas, por exemplo, de Cambridge, eu tenho nível, tipo, um nível que nessa comparação seria maior. Rola essa negociação ou Então, depende da escola parceira, tá? A gente tem casos, não dentro do Ciências Sem Fronteiras, mas de um intercâmbio normal, em que a escola fala, é esse valor. A gente teve aluna com um ponto a menos e que foi negado. Então, isso depende muito da instituição parceira que vai receber. O Ciências Sem Fronteiras, no caso, após ele aceitar vocês, eles ainda mandam a documentação para o parceiro, que vai dar a palavra final. Se o parceiro falar, está insuficiente a proficiência, você não é aceito. Então, a última palavra sempre é do parceiro. Sobre o exame de proficiência, tem alguma data, por exemplo, que preciso ter feito o exame até 6 meses atrás, ou um ano? Não, o TOEFL tem validade de 2 anos, tá? O Cambridge é permanente, o IELTS eu não tenho certeza a validade. Tá? Então... Daqui a última pergunta, professor. São duas perguntas. Quanto ao Ciências Sem Fronteiras, vocês falaram que vai abrir edital no segundo semestre para 2015 ou não? O que a gente sabe é que tem um estoque de algumas dezenas de milhares de bolsas que são comprometidas a serem usadas, a serem em plano, a serem
implementadas, processadas ainda neste ano, neste governo, que é o programa com o orçamento com o qual foi lançado em 2011. Então tem pelo menos 40 mil bolsas para serem implantadas. Como o governo termina no final do ano, ele vai fazer este processo de implantação neste ano. Isso é certeza. O que eu não tenho certeza é qual será o timing para o efetivo uso desta mobilidade. Mas no semestre de 2015, qual é possível? É possível que o aluno viaje em 2015, que seja uma verba do orçamento 2014 que fique já presa a uma certa ação para 2015, independentemente de governos. Isso é que a gente sabe, que tem coisa de 40 mil bolsas ainda para serem distribuídas. E nós já estamos no fim do mês 4. Eu prevejo um overbooking de editais daqui para frente, porque tem que esgotar 40 mil bolsas. Só para exemplificar, normalmente o Ciências Sem Fronteiras, nos 2 últimos anos, ele abriu os editais, por exemplo, em janeiro para um número X de países e em junho para um outro número X, final do ano para outros. No mesmo ano nunca repetia um edital, se repetia eram nos extremos. E em junho foi lançado um edital para os Estados Unidos. Em setembro foi lançado um outro edital para os Estados Unidos, e não só para os Estados Unidos, mas para todos os países participantes, no intervalo de 2 meses. Então, assim, a gente não tem muito critério, tá? Inclusive, esse de setembro, eu tive a oportunidade de estar numa viagem no Congresso ao lado do secretário do Ministério de Educação. Eu brinquei com ele, olha, eu estou aqui, como que você me abre 23 novos editais do Ciências Sem Fronteiras de uma só vez? Né? Você quer deixar a gente louca. Então, assim, depende, eles podem abrir 2 editais hoje, 5 amanhã e 39 em seguida. Depende das decisões, aí são decisões políticas, eu diria até. Tá? Tem uma segunda parte, que é só... Eu posso usar só a bolsa, sem usar, por exemplo, eu me candidato para a bolsa. Ciências Sem Fronteiras não. Você se candidata num edital específico de um país com uma oferta de vagas para um número X de universidades. O que pode acontecer, por exemplo, os editais da França, quando você é selecionado, você ranqueia as universidades que você quer. Então, sei lá, quero ir para Polytechnique, para Chimie de Paris e uma terceira. Eles vão tentar respeitar essa ordem. Para os Estados Unidos, você não conhece as universidades para onde você vai. É o Ciências Sem Fronteiras e a agência americana que te locam nas universidades. Então, só usar a bolsa para ir para onde você quiser, não. Também na Bolsa USP. Primeiro você consegue a vaga, e daí você pleiteia uma bolsa para aquela vaga. Primeiro a vaga. Não tem bolsa sem vaga. Mesmo eu tendo uma carta de convite de um professor da universidade, eu não posso me candidatar só à bolsa. Isso. Nós tivemos situações desse tipo no passado, ficamos muito em dúvida sobre como agir. No caso concreto que eu tive, eu aprovei porque eu não queria, na dúvida, não quis prejudicar o aluno. Depois isso foi discutido mais amplamente e foi entendido que não deveria ser feito. No caso concreto que eu tinha, o aluno concorreu a uma vaga na Universidade X e ganhou uma bolsa para a Universidade X. Em paralelo, ele conseguiu uma vaga numa universidade que ele ia pagar tudo. Se candidatou para pagar tudo, e foi aceito. E aí ele pleiteou a transferência da bolsa que ele tinha para a universidade inicial para aquela que ele tinha, ele ia só ter uma ajuda de custo para cuidar, porque ele ia ter que pagar muito mais do que a bolsa, porque ele ia bancar tanto a ida dele quanto as tuitions. Esse era um caso eu fiquei muito na dúvida do que fazer, e ele estava indo para uma das universidades tops do mundo. E ele estava indo para uma universidade muito melhor do que aquela para a qual ele tinha a bolsa. E eu fiquei não quis prejudicar o aluno, eu autorizei. Mas depois, com mais tempo, isso foi discutido numa amplitude maior de colegiado, e a recomendação é que não se faça, que não tenha
esse leilão, digamos assim. Preciso passar pelo processo A seletivo bolsa, da USP. isso. Preciso passar o processo seletivo para a vaga inicial. Queria agradecer ao professor Ivanei pela participação. Não há do que agradecer, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu adoro a poli. Pena que eu não estou dando aula aqui, então eu venho fazer palestra. Agora o professor Fonseca, com a gente. Ele vai falar um pouco sobre as bolsas. Acho que inclui as suas perguntas todas também. E... depois da fala dele, a gente vai abrir também para as perguntas dos presentes dessa palestra. Tá, boa noite. Nós vamos complementar só algumas bolsas que a gente tem, além dessas que foram apresentadas. A mais importante de todas chama-se Braftec. Braftec é o avô do Ciência Sem Fronteira, onde tudo começou. Tá? Todo esse programa é um programa mais antigo, tem 12 anos e que todos precisam saber. Esse programa é o Ciência Sem Fronteira para a França. Só que é o Ciência Sem Fronteira que todos deveriam ser. Ciência Sem Fronteira você escolhe a universidade, o país, só o país. E aí alguns você pode até indicar para onde você quer e eles te dão uma bolsa para você ir lá. O Braftec é um projeto em que 2 escolas, uma do Brasil e uma da França, 3 da França, 5 do Brasil, seja quantos forem, fazem um projeto para uma finalidade: desenvolver o ensino de engenharia ambiental, promover a engenharia da computação, não importa. Então, nesse projeto, a gente tem 10 bolsas de 12 meses. Todos os programas, todos os 29 acordos do diploma que nós temos com a França, eles têm bolsas Braftec correspondentes. Vocês já viram, a gente já falou várias vezes, que a bolsa é uma coisa diferente da vaga. O processo seletivo tradicional é para a vaga. Se você tem dinheiro, você pode ir. Todo mundo quer a bolsa, aí você vai procurar a bolsa. Então, para a França, todos os programas de duplo diploma, inclusive escolas que nós não temos duplo diploma, nós temos o Braftec. São 120, desculpa que eu não desliguei aqui. A gente tem essas bolsas. Qual o valor dela? O mesmo do Ciência Sem Fronteira. Deixa eu só pôr aqui. Quem me ajuda aqui a pôr isso aqui no ar? Peguei um pedaço aqui da... Como que foi isso daqui? Então, essa é o programa de bolsa mais importante que nós temos. Para vocês terem ideia, aí o que aconteceu? O Braftec vem em 2001, 5 bolsas por projeto. Hoje nós temos 12 projetos, 120 bolsas. Cobre praticamente toda a necessidade da França. Quando o aluno tem duplo diploma, ele tem mais 6 meses de bolsa. Quem não está podendo receber este ano o Braftec? Porque o governo fez um passa-moleque e mudou a regra no meio do jogo. 600 do Enem. Tem aluno que tem tudo, só que eu não tinha nem 600. Não fez em 2009. Então não pode. O nível de proficiência era uma coisa que, como o aluno ia ficar 2 anos, não era muito difícil. Temos um acordo, sabemos onde você vai, nós dizemos que você vai para lá, a gente simplesmente dá bolsa para você. Não tem aquela aleatoriedade de Ciência Sem Fronteira. Você vai para algum lugar, um lugar legal, mas você não sabe. Quer dizer, quem vai hoje para o Ciência Sem Fronteira, em todos os editais que vai em setembro, ainda não sabe para onde vai. Sabe o país, sabe que vai, mas não sabe para onde. Tá? Então, esses são um dos ajustes que a gente sempre reclamou.
nessa questão da bolsa. Porque para alguém vai ver tanto faz onde que eu vou. Tem uns que não tanto faz. Nós estamos falando alunos da Polo que já foram para o exterior e voltaram porque não gostaram. Não, porque eu estou perdendo tempo aqui, vem embora. Tá? Então, o Braftec é o grande programa de bolsa. O segundo programa de bolsa, também para a França, se chama Bolsa Eiffel. Então, o Braftec dá até 18 meses, todos aqueles benefícios do Ciência Sem Fronteira. A Bolsa Eiffel, ela é concedida para alguns alunos da França. Vejam só, quem escolhe, ninguém se candidata à Bolsa Eiffel. A Bolsa Eiffel são 1.100 euros durante 24 meses. Tá? É um absurdo, isso é o salário médio europeu. Uma família, um operário ganha 1.100 euros, com todos os benefícios, é muito dinheiro. Quem recebe isso? Quem as escolas francesas indicam. Então a gente tentou fazer um algoritmo para entender, né? Espera aí, aluno, né, primeiro colocado, consegue Bolsa Eiffel. Nunca, não dá certo. Muda todo ano, já desisti de entender. Todos os alunos para a França podem ser candidatados a Eiffel. Eles escolhem alguns. Por quê? Na França, você ter bolsista Eiffel significa que tem um número para o país inteiro, para todas as universidades francesas, para todos os estrangeiros que são recebidos na França. Então ela tem lá 500 bolsas Eiffel para o mundo inteiro, para todas as escolas de engenharia, seja o que for. As escolas de engenharia indicam esses alunos. Se ela consegue candidatar essa bolsa, para ela é muito bom, porque ela tem um processo seletivo muito bom. E aí vocês viram, quem veio nos outros programas, na Alemanha, mas também na França, tem aquele negócio, se você errar, você perde ponto, não tem? Vocês já viram isso? Já viram aqui? Por exemplo, os exames do Paritec, se você chutar e errar, tira 1/4 de uma questão certa. Então você pode ser com nota negativa na prova, se você chutar demais. Então só faça o que você tem, se você não fizer é 0, mas se você fizer errado é menos 0,25. Tá? Então, para a Bolsa Eiffel, se a escola candidata todos os alunos dela, 20 alunos e só 2 pega, não, você tem um processo seletivo muito ruim. Só 1% que pegou, só 10%, só você entende? Então, o que eles fazem? Eles só indicam gente que está na certa. Então, o aluno entra para a França, foi selecionado, tem a carta de aceitação e ele fala assim: eu estou enviando o seu dossiê para a Bolsa Eiffel. Normalmente a Poli tem o maior número de bolsas Eiffel do Brasil, de 12 a 15. Mas não tem compromisso, pode ser 9, pode ser 8, pode ser 16. Essa bolsa, lógico, é muito interessante. E tudo começa assim na questão da bolsa. Os processos do Braftec são renovados a cada 2 anos. Então, esse ano nós tínhamos todos os projetos renovados, alguns esse ano e no ano passado. Esse ano a gente começa a renovar os projetos. Tem regra, dá um trabalho danado, a gente vai fazendo. Quando os alunos forem, o ano que vem, setembro de 2015, nós vamos ter um número de bolsas. A gente espera para conceder essa bolsa. Espera o resultado da Eiffel. Esse ano nós temos 66 bolsistas para a França. 13 receberam Eiffel. A gente pega as outras bolsas e distribui para eles. Você vai fazer aproveitamento de estudos na França. Tem projeto para aquela escola. Você vai ter uma bolsa também Eiffel. Só que quem vai fazer aproveitamento de estudo vai ter 12 meses de bolsa. Certo? A França, você também pode se candidatar no Ciência Sem Fronteira. O valor é o mesmo, tudo mesmo, só que você não sabe para onde você vai. Vários alunos se candidatam. As ciências exatas têm que ser estimuladas. Ciências humanas, biológicas, direito, administração, aquilo. O que foi feito foi um estímulo nesse plano. Porque quem constrói o futuro, sabe quem são? São os engenheiros. Não tem futuro sem engenheiro. E se percebeu isso. Não é um humanismo nosso, não. A gente pode ter advogado, fazer contrato, a gente pode ter médico para salvar a gente pode ter físico, matemático para descobrir. Mas quem vai fazer o pesado, vai ficar na obra, é engenheiro. E nenhum país desenvolve sem engenheiro. A Coreia fez uma revolução porque produz mais engenheiro que nós. A China produz 300 mil engenheiros por ano. Você acha que eles fazem isso com químico? Nada contra os químicos, eu tenho um monte de químico trabalhando comigo. Mas não é cada um sua parte. Quem constrói o futuro é a engenharia. Isso se percebeu. Puxa, depois de 50 anos perceberam isso. Então houve um estímulo para isso.
O que vem agora é uma reação de quem ficou fora. E a gente vai ter que aguentar o tranco do nosso modo. Nós da Poli vamos fazer isso. Nós vamos procurar outra maneira que vocês possam ajudar vocês. A gente pode ser que não dê bolsas de 800 euros para vocês, 1.100 euros. Uma loucura, o cara é um barão, né? 1.100 euros do estudante em Paris, ou você em Nantes, cidade desse tamanho, né? Pô, 1.100 euros é brincadeira, né? Mas tudo bem, a gente pode, mas o necessário são 600 euros. 600 euros é o que todo mundo fala para você viver no exterior, na Europa. 600, até menos para viver nos Estados Unidos. Dólares. No Japão é um pouco mais difícil. Mas a gente não precisa ter tudo isso. Então, o que a gente vai fazer, eu digo para vocês, a gente vai lutar independente, tudo que vier a gente quer, a gente vai correr atrás de meios próprios, mas vocês também não precisam ficar parados esperando que eu, ou seja lá quem for, consiga as coisas. Vocês podem correr atrás também. Eu falo, reúne a família, e olha, gente, eu conheço gente que não tinha, que veio da escola pública, não tinha um tostão, e um dia o cara falou assim: professor, eu não tenho bolso, meu pai vendeu a casa para eu ir. Você é louco? Mas já vendeu, professor, já vendeu. Vai viver de aluguel, só que eu vou dar uma casa para ele quando eu voltar. E eu já comprei, meu pai vendeu a casa para eu ir. Tem gente que faz todos os esforços do mundo para fazer, porque educação é investimento, não é gasto. O problema é que a gente tem, é um país que pensa que educação é gasto, é investimento. Ou seja, vamos procurar, gente, vamos sair à luta. Não está no melhor dos mundos? Não, mas está muito melhor do que sempre foi. Tá bom? Então, o que eu quero é dar um estímulo nisso. A gente não tem as melhores notícias para dar para vocês nesse sentido. Eu não esperava, eu esperava que o Cláudio viesse dizer que a gente tinha 30 bolsas. É porque eu preciso de 15. 30 eu queria que sobrasse, né? Meio que fala assim, não sei nem se vai ter uma. Não sabe, porque na verdade ele está na frente com os alunos, né? Assim, vocês ouviram o que ele falou. Se ninguém pergunta para ele quanto você não sei, o que vai dar isso? Em dia 24 de abril, tinha que estar, sei lá. Eu tenho esperança ainda, eu digo para vocês, e eu vou até o último dia buscar. Aquilo que alguém me falou, e se eu não puder ter no segundo ano, se puder dar em setembro para você em outubro, que seja. Se está o sonho atrasado, se a gente vê que a conta não é tão funda assim, tem que sair isso. Não é possível. O professor Zago, na época de pró-reitor de pesquisa, foi um dos maiores estimuladores dessas bolsas. Ele estava junto, ele sabe o quanto é importante. Então eu tenho certeza que no momento que tiver a dimensão do furo da USP, essas bolsas vão sair. Quanto a gente não sabe. Tá bom? É isso. Boa noite. Tem alguma dúvida? Professor, o outro professor disse que você saberia responder quais são os novos critérios de seleção da Poli para os Ciências Sem Fronteiras. Alô? Seguinte, os critérios estão discutidos, eu não tenho novos, eu tenho os velhos. Tá? Ele está sendo discutido, eu tentei acelerar, a gente vai ter uma reunião segunda-feira e ter uma CG semana daqui a 15 dias. Não tem nenhum processo seletivo em vista para ser feito. Veja só, o critério, o índice CRIT que foi criado no ano passado, que leva em conta a média limpa, depois o quanto você está ajustado, quantos créditos você fez, quanto você passou, tudo, esse vai valer sempre. A discussão que existe é o corte, onde eu corto. Classifico a turma toda e corto aonde. É isso que está sendo discutido. Assim que tiver um consenso, tiver uma terapia, eu vou marcar uma reunião para dizer. Não tenho ainda. Entendeu? Hoje é 30% dos melhores alunos, incluídos os não interessados em internacionalização. Classifico, tem 60 alunos, classifico todos, os 20 primeiros poderiam ir para o exterior. Dos 20, tem 10 interessados em ir, 10 que não está interessado em ir. É 20, os 20 primeiros. Esse é o critério que eu tenho vigente hoje, que foi o que baseou no passado.
Então a gente está propondo, eu sei que ele não é o melhor dos critérios, mas o que eu já tenho dito, para quem me procurou, já falei para o IPOL, já falei para outras representações, é o seguinte: nós temos que andar como toda escola. Não adianta a gente correr e rachar com a escola. Antigamente era 3%, 5% melhor, depois 10% melhor. Hoje a gente chega a mandar 30% do departamento, ao longo de 3 anos, terceiro, quarto e quinto ano. Vai de 30% a 40% do departamento, um em cada ano. O problema é a simultaneidade. Hoje, para você, qual é o problema? Ficar muito pouco aluno em cada ano. Tá? Então, como doía de 60, 75 da produção e 4 ou 5, ninguém notava que faltava 4 ou 5. No dia que foi 20, precisa reclamar. Tá? Então a gente não pode avançar só guardando a internacionalização. A escola tem que assimilar, aceitar e estar junta. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho paulatinamente aumentado a possibilidade dos alunos irem, mas existem departamentos mais para frente, outros que estão mais, todos têm bons motivos para tudo. Não é óbvio que você tem que ir para o exterior, que tanta gente tem que ir para o exterior. Não é óbvio, para muitos não é óbvio, não é necessário, perder tempo. Tem ótimos alunos que nem estão se lixando para isso, eles têm outras prerrogativas e outros. Então tudo é feito para que toda a escola vá junto para o melhor possível e concilie mais. Então a gente já avançou muito, a gente quer avançar mais, tá? E dentro das possibilidades. Só que nunca deixará de ser, até que eu enxergue, por mérito. Então o empenho de vocês é fazer o máximo possível, sem dúvida nenhuma, tá? Não é toda vez que eu traço um corte, tem gente que fica fora, tem gente que fica dentro. Só no dia que falar, todo mundo pode ir, que ninguém vai ficar triste. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Eu ouço, eu leio, eu vejo, eu concordo muitas vezes, mas eu não posso decidir sozinho e eu não posso criar uma ruptura na escola. Nós somos uma comissão assessora do diretor que auxilia a fazer essas relações. Nós não temos autonomia para fazer, não posso fazer reuniões do departamento, da CG, da direção da escola, e o que eu tenho feito? Eu tenho manifestado o que está acontecendo. Vocês podem falar com os seus professores, com os seus coordenadores de curso, com os chefes de departamento, tá? É isso. E vocês me ajudam demais. Quando tiver um clamor, aí, não é só por ação de pressão, vocês põem o seu motivo. É assim. O que a gente tenta fazer, que a gente espera estar fazendo, é ser justo com todo mundo. Então, o fato de 30% que a turma reclama, louco, era 10%, era 2 de cada turma. Você imagina quando a gente tirava 25 alunos de 710, 750? 25 alunos. Então, a gente avançou muito, não avançou na velocidade que vocês querem, nem na velocidade que algumas pessoas querem. A gente está no meio termo. Então, assim que tiver decidido, e eu estou me mexendo, estou fazendo, para que tenham critérios para a gente poder ampliar isso, tá? Eu vou comunicar para vocês. Agora não adianta eu falar. Senão seria injusto com meus colegas, que eu vou fazer uma pressão desleal com eles, jogando vocês contra isso. Eu não quero. Porque senão, eu que corto, a seguinte que vai pro Bedel. Acaba com essa comissão. Aqui quem decide, aí vem uma bagunça. Não é isso que a gente quer, que o diretor quer. Vejam, o diretor colocou a vice-diretora como responsável de relações internacionais. Isso significa que se dá muita importância para isso. Porque nesse momento nós temos já um grande número de alunos que vão. Isso é importante para a escola. Então nós estamos avançando. Assim que tiver, faço questão de falar para você. Tá bom? Professor, quanto a Illinois, ele tinha um convênio, correto? Tinha. Até uns 2 anos atrás. Agora, ele acabou? Acabou. A minha pergunta é, eu fui atrás de fazer um intercâmbio por fora, só que eles têm um critério que eu acho que é absurdo. Você tem que ter um critério B em todas as notas, que isso correspondente seria 8. Que é impossível. Que é impossível. Tem como, existe algum canal, através da Poli, com Illinois? Não tem. Eu vou explicar o problema de Illinois. Nós trabalhamos, por que só tinha um convênio com os Estados Unidos e agora só tem um, que é a Universidade de Utah? Porque eles não abrem mão da tuition fee. Toda a comunidade inglesa, Inglaterra, Austrália, não abre mão. Eles vivem dessa tuition fee.
É importante para eles. Então, com Illinois, nós levamos anos para conseguir isso. Existia um professor em Illinois que nos conhecia, que trabalhou com brasileiros, esteve aqui. Então, ele fazia as vezes lá. E ele conseguiu esse convênio. Depois de muito tempo, através do professor José Reinaldo, que tinha lá na Mecatrônica, que tem lá na Mecatrônica, eles conseguiram estabelecer sem pagamento de anuidade. Esse era o convênio com Illinois. E nós estávamos trabalhando com várias universidades americanas para conversar. Na hora que chegava nesse ponto, eu falei, vou perguntar para o meu diretor financeiro. O diretor falou, não, tem uma fila de cara querendo pagar, por que eu vou dar de graça para os brasileiros? Eles respondiam para nós. Bom, estava muito bem, 5 alunos por ano para Illinois, mandamos 4, 5 anos. Veio Ciências Sem Fronteiras. O que o Ciências Sem Fronteiras faz? Paga as taxas para os americanos. Aí o cara de Illinois falou assim, pera lá, você levou tanto tempo para me convencer a comprar taxa, agora você vai pagar tudo? Por que eu vou aceitar você? Logicamente não falou assim. Eles começaram por dificuldade, falaram, nós não estamos recebendo, não vamos renovar. Porque o Ciências Sem Fronteiras quebrou nossas pernas. Tudo que a gente estava trabalhando de Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, para convencê-los que valia a pena abrir mão para ter os nossos alunos, foi por água abaixo o Ciências Sem Fronteiras. Entende? E aí a gente não perdeu força. A Universidade de Utah, outras universidades americanas menores também estão interessadas, mas quando chega no financeiro, para você ter uma ideia, o aluno que está indo para a Universidade de Utah, eles queriam reciprocidade. Mas não recebeu nenhum americano, fechamos um acordo em dezembro, não tem nenhum americano aqui. Enquanto não tiver um americano, não pode receber um brasileiro. Aí nós batemos na porta do diretor de Utah, falei, peraí, vamos fazer, quanto que vem o primeiro americano para a gente mandar? Falou, como? Por quê? Que? Não, o seu departamento aí falou que não. Aí ele falou, tá bom, eu vou bancar esse aluno brasileiro. Ele está pagando com um projeto dele, a taxa lá não está, porque não tinha correspondente. O professor Edson Espina, que é o coordenador desse projeto, lá tem 3 americanos para vir agora, que querem vir. Opa, então já tem 2 vagas que eu já estou liberado. Porque esse cara que vem paga lá, fica pagando lá e vem estudar aqui. Entendeu? Então o problema nos Estados Unidos é esse. A gente tentou estimular, a gente deixou, pensou-se até em dar a possibilidade de você pagar se tivesse dinheiro. Olha, eu faço convênio, você vai. Não se pode, a escola pública não pode aceitar uma cláusula que não seja pagamento na origem. Todo acordo que a gente faz, você paga na origem. Quanto você pagou na origem? 0. Certo? O outro que quer vir, paga lá. E ele vem para cá. Com o mundo inteiro assim. Nos Estados Unidos a gente não conseguiu. Enquanto tiver Ciência Sem Fronteira, esquece. Esses acordos não vão voltar. A não ser por outros estilos de pesquisa, de um professor que nos conhece. Infelizmente, o caminho é só Ciência Sem Fronteira. Esse ano, me falou, tem 6.000 candidatos nos Estados Unidos, do Ciência Sem Fronteira. A média era 1.000, 1.000 e pouco, 1.200, porque não tinha os tópicos que eles pediam. Entendeu? Então, em Illinois, a gente deixou mão, não está trabalhando com ele, porque não tem jeito. Não tem como, por exemplo, nessa parte acadêmica, ninguém mandar um e-mail para eles falar que, mesmo, porque eu tenho 3 notas que me desclassificariam no meu currículo inteiro. Não tem como mandar alguém. É dele de aceitação. Eu vou falar para ele, ele vai falar, tá bom, e daí? Mesmo tendo mandado aluno antes. Não dá. Veja só, mudou a direção de Illinois também. A Universidade Urbana Champaign, você está falando, né? Mudou a diretoria. Nessa diretoria, eles questionaram. Veio Ciência Sem Fronteira, eles derrubaram. A gente não tem voz lá. Aquele professor que esteve não está mais lá. Aposentou, a gente não tem posição, né? É chover, gritar sozinho. Não adianta isso.